Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, dicas seguras da série Empilhadeiras aí. Esse é o quarto e último vídeo falando sobre regras de segurança, né? A gente fez aí já 3 vídeos falando sobre regras de segurança para a operação de empilhadeira, que são 100 regrinhas. E esse é o quarto e último vídeo. A gente dividiu aí em 4 etapas para não ficar tão longo os vídeos, né? E ficar mais fácil aí o entendimento de todas as regras, tá? E esse aqui é o último vídeo dessa sériezinha aí de 4 vídeos que eu montei para vocês, para reforçar aí o conhecimento de quem já tem, né? Como se fosse uma reciclagem, ou até mesmo para dar uma ciência para quem não sabe nada sobre empilhadeira e tem vontade aí de aprender, né? Isso facilita até quando você for fazer o seu curso de formação, ok? Então vamos lá. Começando aí, meu nome é Jefferson Chiesi, coordenador de treinamentos da Avante Treinamentos, técnico em segurança do trabalho há 10 anos, bombeiro civil e socorrista profissional. Vamos ao que interessa. Antes de mais nada, deixa eu lembrar vocês mais uma vez, quem está gostando desses vídeos, dá uma curtida no vídeo aí para ajudar a gente, né? O YouTube ele reconhece quem gostou do nosso vídeo e acaba facilitando aí com que a gente grave mais vídeos. E também se inscreve no canal, porque não vão ficar só nesses vídeos que eu estou gravando. Eu pretendo gravar outros vídeos aí relacionados a dicas seguras, né? Não só com empilhadeira, mas com diversas outras dicas. E aí, quando eu colocar o vídeo no ar, você já recebe o aviso que tem vídeo novo, e aí você já pode acompanhar. E quem gostou também e achou legal e quer dividir esse conhecimento, esse conteúdo com outras pessoas, compartilha. Pega o link do vídeo aí, pode compartilhar no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no status do WhatsApp, em grupos, pode ficar à vontade, tá bom? Quem quiser ter os nossos treinamentos presenciais, temos aí em todos os momentos do vídeo aí o nosso e-mail, telefone fixo, o nosso celular, que também é o WhatsApp. Então fiquem à vontade, solicitem orçamentos aí sem compromisso. Quem está trabalhando, passa o nosso contato aí para a tua empresa, para levar esse treinamento que a gente faz aqui através dos vídeos presencial para dentro da tua empresa ou do teu local de trabalho, ok? Vamos lá. Pessoal, no terceiro vídeo, a gente finalizou aí com a regra número 76. Lembrando mais uma vez também, das 100 regras, eu selecionei as que são extremamente importantes, as que são ou que devem ser mais utilizadas no dia a dia, tá? Então eu coloquei em negrito aí essas regras que a gente vai fazer a leitura e a explicação. E no vídeo número 3, eu expliquei até a regra 76, porém lá eu selecionei até a regra 78. Então a gente começa o vídeo 4 a partir da regra número 79, tá ok? E a gente vai fazer aqui até a regra 100, que é a última, onde a gente fecha essa série aí de 4 vídeos. Então vamos lá. Regra número 79, deve-se empilhar somente materiais iguais. Lembrando, gente, que essas regras de segurança, elas não são uma lei, tá? O que realmente é considerado como lei é a NR11, que tem lá alguns itens que a gente é obrigado a obedecer, né? Toda a norma regulamentadora, a empresa é obrigada a cumprir e fazer cumprir, ou seja, o funcionário também deve colaborar no cumprimento daqueles itens. Agora, regras de segurança são consideradas boas práticas na operação. Então, são regras que facilitam com que o nosso trabalho seja seguro, né? Então não é que são leis, tanto é que no dia a dia de uma empresa, quem já é operador sabe muito bem do que eu estou falando, nem sempre a gente empilha materiais iguais. Por exemplo, eu posso pegar um empilhamento de bloco e colocar um pallet com tambor em cima dele. Então isso acontece corriqueiramente, tá? Mas por regra de segurança, fazer empilhamentos iguais de materiais do mesmo tipo estabiliza, né, melhor o empilhamento, facilitando aí a segurança. Tudo bem? Próxima regra, número 80. Empilhamento de tambores devem ser feitos até o limite máximo de 3 camadas. Entre as camadas, recomenda-se utilizar chapas de madeira.
Essa regra ela existe em empresas que fabricam tambores, né? Empresas que recebem tambores por caminhão, ou que compram algum material em tambor, esses tambores normalmente já vêm paletizados, ou quando vêm soltos, eles são automaticamente paletizados para poder ser transportados. Mas a empresa onde fabrica o tambor, ela costuma fazer esse empilhamento, porque ela armazena o material que ela fabricou. Então é importante seguir essa regra aqui, a regra número 80, aonde o empilhamento máximo deve ter 3 camadas e entre as camadas uma chapa de madeira. Próxima regra, número 81, empilhamento de amarrados de chapas devem ser feitos até o limite máximo de 2 metros de altura. Amarrado de chapa, gente, é um complicador, porque a chapa ela é extremamente cortante e ela é lisa. Normalmente, metalúrgicas, né, os produtos fabricados, eles são oleosos e, portanto, ele não tem abrasão um com o outro, então escorrega com facilidade, tanto no transporte quanto no empilhamento. Então, estabelecer esse limite máximo de altura é imprescindível, até para evitar acidentes maiores, né? Próxima regra, número 82, observar sempre o alinhamento da pilha na horizontal e na vertical. Então, para não ficar pendente a pilha, tanto para trás quanto para frente ou para um lado ou para o outro, é importante o empilhador, na hora de fazer o empilhamento, ele observar se ele está colocando, se ele está alinhando, né, em todos os 4 lados do material, fazendo o mesmo alinhamento com o que está embaixo, que é para garantir o equilíbrio aí do empilhamento. Próxima regra, número 83. Observar sempre uma distância de aproximadamente 5 centímetros entre as pilhas e 50 centímetros das paredes. Essa distância de 50 centímetros das paredes, inclusive, é um item da NR11, onde fala da preservação da estrutura física no ambiente, né? Já ocorreram acidentes fatais por não cumprimento dessas regras. Algumas empresas, elas implantam uma barreira física no piso para que o operador não consiga progredir com a carga a ponto dele ultrapassar esse limite de distância que ele tem que manter entre carga e parede. E já ocorreram alguns acidentes graves de pessoas sendo pressionadas entre carga e parede em algumas indústrias. Ou algumas estruturas, né? É comum também, quem já trabalha em indústria, verificar que o rodapé nas paredes, eles têm alguns furos ou alguns arranhados, causados pela carga que esbarrou ali ou até pelas pontas dos garfos que às vezes passam um pouquinho das cargas, né? Então, obedecer essa regra aí de limitar uma distância entre 50 centímetros das estruturas é imprescindível. E uma regra de distanciamento entre as cargas, até para um arranjo ou outro, um posicionamento de entrada ou saída é importante. Deixar a carga colada também dificulta muito na hora de empilhar ou desempilhar o material que estiver do lado. Próxima regra, número 84. Quando for empilhar estrados com sacos, observar se a pilha não fica inclinada pela má arrumação destes. Empilhamento com sacaria não é tão recomendado assim, né? Tanto é que muitas empresas evitam, elas colocam no máximo um pallet sobre o outro, mas mesmo assim o operador ele tem que ter o discernimento de observar qual é a condição da sacaria que está embaixo. Está nivelado? Se tiver desnivelado a parte superior, se eu colocar outra sacaria em cima, automaticamente ela vai estar com pouca estabilidade. Então eu tenho que observar com relação aos estrados, observar para que a pilha não fique inclinada pela má arrumação destes, tá? Então vai muito do discernimento mesmo e da observação do próprio operador. Próxima regra, número 85. Ao empilhar estrado carregado com sacos, verifique se o estrado tem fundo fechado. Se não tiver, não empilhe. Aí é onde vem também, por conta do pallet, né? A hora que você deposita, pelo fato dele não ter o fundo fechado, ele pode perder estabilidade ou você, empilhador, não conseguir sair com o garfo. Ou ao sair com o garfo da empilhadeira, puxar o que está embaixo dele. Então tem que ter esse cuidado também. Por isso que eu falei, empresas que trabalham com empilhamento de sacaria,
é um pouco mais difícil de fazer, trabalha com fabricação de sacaria, é um pouco mais difícil de fazer empilhamento de sacarias, dependendo das condições. Próxima regra, número 86, observar 5 camadas de saco por estrado, no máximo, para que no caso de um possível empilhamento, não extrapole aí uma altura muito grande, tá? Então 5 camadas de sacaria é uma regra de segurança importante para a gente seguir com relação à altura e à estabilidade do empilhamento. Próxima regra, número 87, colocar o equipamento de forma que possa ser removido por empilhadeira e que permita o acesso aos demais equipamentos. Acontece, como um veículo no meio da rua, de ter alguma pane, pode acontecer, né? Pode ser uma pane seca, que é uma falta de combustível, acontece. Pode ser uma falha elétrica, acontece. Pode ser uma falha mecânica, acontece. O operador ele tem que ter o cuidado dele não se colocar em situação difícil, dele não se colocar numa sinuca de bico em alguns locais, mesmo em transporte, em movimentação, em manobra. E aí ele tem que ter também a noção. Se der uma pane onde eu estou agora aqui, uma outra empilhadeira consegue me rebocar? Eu consigo acessar com algum outro equipamento para me tirar dessa situação? Então a gente tem que fazer a nossa movimentação pensando também nessa possibilidade. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu já ouvi isso de alguns alunos, né? A empilhadeira morreu no meio do caminho. Às vezes você pega uma empilhadeira numa indústria aí que ela está com as condições mecânicas um pouquinho precárias, né? E aí a empilhadeira morreu no meio do caminho e não ligava. Aí um aluno falou para mim, professor, vamos dar um tranco. Eu falo, beleza, vamos dar um tranco. Você pega uma empilhadeira de pequeno porte aí que ela suporta 2 toneladas, 2,5 toneladas, essa máquina vai pesar pelo menos 4 toneladas. Aí eu falei para ele, vamos lá, dá um tranco, empurra aí que eu engato a segunda e vamos embora. Então não tem como a gente tirar a máquina do local empurrando como se fosse um carro. Não é um carro, ela é semelhante a um carro, mas ela não é um carro, ela tem uma estrutura física bem diferente de um carro. Então precisa ter uma outra máquina para remover ela dali. Então se der uma pane em algum ponto da empresa, eu preciso ter esse discernimento. Eu estou me colocando numa sinuca de bico, como é que eu vou tirar essa empilhadeira daqui? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Próxima regra aí, já pulamos direto para 91. Nenhum equipamento deve ser colocado de forma a obstruir os corredores de circulação. Então, todo operador, quando ele faz o curso de formação, ele é orientado a não interromper faixa de pedestre, não ficar num local onde é passagem de outros veículos, outras máquinas, a ponto dele atrapalhar, não ficar parado em frente a equipamentos de combate, prevenção e combate a incêndio, como botoeira de alarme, hidrantes, extintores, saídas de emergência. Então, todo operador ele é orientado nesse sentido, tá? Não colocar o equipamento de forma a obstruir os corredores de circulação. Próxima regra, número 92. Ao estacionar a empilhadeira, verificar se é plano, se o local é plano e se não obstrui extintor de incêndio e passagem de pessoas ou equipamentos. Foi aquilo que eu acabei de falar com relação a interromper aí os equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Com relação a locais planos, as empilhadeiras elas têm uma deficiência, até por conta do peso da máquina, com relação ao seu freio de mão. Então, o freio de mão de uma empilhadeira nunca é 100%, tá? Sempre bom, quando você estacionar a empilhadeira, estacionar no local mais plano possível, para evitar que essa empilhadeira corra o risco, né, de andar sozinha. Existe aquela regra de estacionar a empilhadeira com os garfos inclinados, sempre a ponta do garfo tocando o chão. Isso também facilita para que a empilhadeira, num possível deslize, o garfo ajude a dar uma segurada no equipamento, ok? Próxima regra aí, regra número 93. Não inclinar a torre de elevação para frente quando os garfos estiverem carregados na posição alta. Eu vou gravar, provavelmente vai ser o próximo vídeo, um vídeo comentando alguns vídeos de acidente. E um dos vídeos que eu tenho certeza que eu vou mostrar é falando sobre isso.
A maioria dos operadores, eles possuem o vício de subirem a carga para empilhar com a torre recuada e com a carga lá em cima deixar a torre reta, ou seja, eles têm que colocar a torre para frente para poder depositar o material. E isso é um procedimento que não condiz com regras de segurança, e é o que está falando aqui na regra número 93. Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui, ó. Esse é um vídeo que mostra o que pode acontecer quando eu estou com o garfo no alto e lá em cima eu inclino a torre. Ó, vamos ver de novo. Ó. Olha lá. Ó. Com um garfo no alto, eu coloquei a torre para frente, eu corro o risco de desestabilizar a gangorra, né? Lembrando mais uma vez que a gente está em cima de uma gangorra. Para quem não entendeu o que eu estou falando aqui sobre gangorra, assiste os primeiros vídeos do canal, que lá eu tenho a explicação sobre estabilidades da empilhadeira, tá? Então aqui, ó, mais uma vez, ó. No alto, coloquei a torre para frente, eu corro o risco de desequilibrar a empilhadeira, desestabilizo a gangorra, tá? Portanto, regra 93 é importantíssima, não inclinar a torre de elevação para frente quando os garfos estiverem carregados e na posição alta. Próxima regra grifada ali, número 95, evitar marchas a ré bruscas, principalmente se estiver transportando cargas. Independente de ser a ré ou não, né? A gente não tem que sair arrancando a empilhadeira com tudo. Né? Tem alguns operadores que até brincam, eu estou dando um grau com a empilhadeira, quer sair cantando pneu ou alguma coisa assim. Não que a empilhadeira vá fazer isso, algumas até têm essa condição, mas é sempre bom a gente fazer arrancadas, né, na movimentação mais lenta e mais suave possível. Principalmente na ré, onde o domínio da máquina é um pouco mais prejudicado e a visão da máquina também é mais difícil. Para quem não sabe como é que é a visão de uma empilhadeira ao dar ré, assiste lá também nos vídeos anteriores que eu gravei um vídeo falando só sobre visão do operador, tá? Visão à frente e visão de ré, tudo bem? Próxima regra, número 96, nunca deixar alguém embaixo de uma carga suspensa. Gente, isso é uma coisa que a gente não precisa nem comentar, né? Mas, infelizmente, tem alguns operadores que desatentam para isso. E pedestre, gente, pedestre não tem noção nenhuma da dificuldade que a gente tem ao operar uma empilhadeira e não tem noção nenhuma do risco que ele corre e a contribuição que ele pode dar, respeitando a nossa operação. Tá? Então, nunca deixar alguém embaixo de uma carga suspensa. Regra 97. Nunca puxar ou empurrar carros, caminhões, empilhadeiras ou outros veículos com a empilhadeira. Isso é um procedimento que, na prática, as pessoas ignoram um pouco. Eu já vi, pessoalmente, empilhadeiras serem usadas para dar tranco em caminhão. Mas a empilhadeira ela não foi projetada para puxar e nem para empurrar nenhum tipo de material. Tá? A função dela é movimentar cargas, empilhar e desempilhar cargas. Tá? Puxar ou empurrar, ela está desviando a sua função, correndo o risco aí de causar alguns acidentes. Regra número 98. Permanecer a uma distância razoável de outros veículos, no mínimo uma distância equivalente a 3 metros de afastamento. Isso também é uma regra que na prática a gente não vê acontecer muito. Né? O ideal é que eu tenha pelo menos 2 ou 3 empilhadeiras de distância de algum veículo que estiver à minha frente. Mas infelizmente essa é uma regra que não é muito cumprida, aliás quase nunca, pelo que eu vejo na prática, né? E as pessoas não têm ideia do que pode acontecer. Uma empilhadeira, pelo seu peso e pela velocidade, mesmo sendo pouca velocidade, mas pela velocidade que ela atinge, é difícil de parar. Nem sempre a gente consegue parar imediatamente. E dependendo das condições que a gente estiver se movimentando, pelo local ou pelo tipo de material ou pelas condições da máquina, uma parada brusca fica totalmente inviável. Então, você ter uma distância razoável entre outros veículos faz com que você domine o equipamento antes de acontecer algo negativo. Tá? Então, é importantíssimo cumprir essa regra também. Regra número 99. Utilizar sempre na empilhadeira o protetor do operador e o protetor da carga. O protetor do operador
é aquela grade de proteção onde o operador trabalha dentro. Então, tem algumas empilhadeiras que é um pouco raro, mas existem algumas empilhadeiras que não possuem aquele protetor para o operador. O operador, no começo, quando a empilhadeira foi criada, essas empilhadeiras não tinham esses protetores. O operador ele ficava totalmente desprotegido na parte superior. E mesmo assim, nessas empilhadeiras atuais, é importantíssimo ter aquele teto na empilhadeira, que é uma proteção de acrílica, parece ser frágil, mas aquela proteção ela é bem resistente. Então, dependendo de onde o operador estiver trabalhando, essa proteção é imprescindível. O protetor da carga é aquela grade de proteção que fica lá na frente, acoplada aos garfos. Para que serve aquele protetor da carga? Quando a empilhadeira levanta o garfo, ela tem estágios na sua torre. Pode ser um estágio, que é a torre simples, pode ser 2 estágios, que é a torre dupla, pode ser 3 estágios, que é a torre tripla ou triplex, né, como algumas empresas chamam. E a partir do segundo estágio, a única coisa que sustenta a carga apoiada é essa grade de proteção. Então, quando não possui, eu já vi muitas empilhadeiras sem essa grade de proteção, a carga ao ser elevada a partir do primeiro nível, ela está totalmente exposta, desprotegida, correndo o risco de qualquer desequilíbrio, a própria carga desarranjar e cair sobre alguém ou sobre a própria cabine do operador. Tá? Então é importantíssimo manter aí essas proteções, tanto na carga quanto no operador. E a centésima e última regra aqui, antes de iniciar o serviço com a empilhadeira, verificar sempre a tabela de observações diárias ou checklist. Pessoal, checklist é um item imprescindível e ele diz respeito ao item 11.1.8 da NR11, ou seja, trata-se de uma lei, porque a NR11 ela é citada na CLT, portanto ela tem força de lei. E o checklist ele tem 3 funções básicas, né? A primeira função é procurar defeitos na máquina. Então a gente observando os defeitos diariamente ou constantemente, né? Porque lá na norma não fala que o checklist tem que ser diário, fala que o checklist tem que ser feito permanentemente. Então tem empresa que o checklist é feito uma vez por semana, tem empresa que é feito uma vez por dia, onde num dia eu tenho 3 turnos de trabalho. Tem empresa que todo início de turno tem que ser feito. E tem empresa que todo mundo que for usar a máquina tem que fazer o seu checklist. Então, permanentemente que a norma cita, fica a critério de cada empresa, quando que vai ser esse permanentemente, tá? Mas a função do checklist, a primeira função é procurar defeitos. Para que eu faço uma inspeção na máquina? Para procurar alguma imperfeição, algum defeito. A partir do momento que eu encontro defeito, eu facilito as possíveis manutenções. E nós temos 3 tipos de manutenção que a gente pode fazer no equipamento, que é a preditiva, que é essa que eu faço através do checklist, a preventiva, que deve ser feita periodicamente pelo próprio setor de manutenção, ou quando a empresa não tem setor de manutenção, contrata-se uma empresa específica para fazer manutenção no equipamento, e a corretiva, que é quando dá algum defeito. A partir do momento que eu faço as inspeções procurando defeito, encontrando um defeito, eu facilito a manutenção. Essa manutenção feita no início de um defeito, ela é feita mais rápida, ela é mais barata, ela evita acidentes. E a terceira função no checklist é respaldo jurídico, e essa é uma função que poucos operadores conhecem. Eu não vou falar muita coisa sobre checklist, porque eu vou gravar um vídeo ainda falando sobre responsabilidade civil e criminal do operador de empilhadeira, e eu inicio isso falando do checklist, porque essa é a terceira função do checklist, livrar o operador dessas responsabilidades civil e criminal, tudo bem? Ou pelo menos aliviar essas responsabilidades que o operador já tem, por questões dos procedimentos que ele seguiu e das atitudes que ele tomou. Tá, ok? Então a gente vai finalizando por aqui, mas guardem aí essas regras de segurança. Quem está chegando agora nesse último vídeo aqui, dos 4 que eu gravei falando sobre regras, assiste todos os outros vídeos que a gente gravou antes desse aqui, para vocês entenderem, né? Fazerem aí a sequência lógica das regras de segurança e algumas coisas que a gente comenta nas regras, falando sobre visualização, falando sobre
equilíbrio da máquina, estabilidade, também tem nos vídeos anteriores lá. Dá uma olhada no canal nosso lá que vocês vão encontrar, tá? Agradeço mais uma vez e curtam aí os vídeos, se inscrevam no canal para que vocês recebam aí os próximos vídeos que forem postados. E compartilhem sem restrição. Pega os links dos vídeos aí, o link do canal e compartilha com todos os contatos que vocês tiverem aí, ok? E lembrando mais uma vez, os contatos da Avante Treinamentos, tem o nosso site, nossa página no Facebook, nosso Instagram, nosso WhatsApp e o telefone fixo. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, pedir orçamentos sem compromisso e trazer esses treinamentos que vocês estão assistindo no vídeo aí para dentro da tua empresa, ok? Obrigado, galera. Até a próxima.